Bom, essa apresentação aqui tem como foco trazer um breve contexto aí sobre os compostos de coordenação. Nosso foco maior aqui é trazer a parte de nomenclatura, tá? Para facilitar nesse processo de química analítica no tópico que tange ali a qualitativa, lá na parte de equilíbrio de complexação. Porém, a gente vai terminar expandindo um pouco a ideia, né? Vai abranger um pouco mais os tópicos aí envolvendo os compostos de coordenação, incluindo até a própria isomeria. Tá? Mas é uma aula sem muitas pretensões, é mais para direcionar melhor o conteúdo de química analítica. Bom, todo esse processo aí tem como grande nome, como grande referência, Alfred Werner, tá? E ele é o pai da teoria da química de coordenação. Ele que desenvolveu, reformulou todo o material que nós usamos até hoje. E o curioso em todo esse processo é que essa conclusão de teoria é de 1800, data, né, de 1893. Detalhe para essa data: o elétron, né, que hoje em dia nós temos como o grande responsável pela ligação química, só foi descoberto e aceito como peça fundamental aí desse processo em 1901. Ou seja, Alfred Werner desenvolveu toda uma teoria sem de fato compreender e ter acesso a essa informação de ligação química. E isso é um ponto extremamente notável, né, nas coisas que regem a teoria de coordenação. Ele desenvolveu isso de modo paralelo, tá? E né, mostrando essa grandiosidade aí, né, do trabalho dele, os resultados que ele obteve foram tanto repetidos quanto confirmados por ele e por outros, muitas e muitas vezes. Então, é algo que de fato a teoria desenvolvida até esse presente momento é válida e aceita como tal. Tá? Então, nós podemos dividir essa química, né, em dois momentos, a química de coordenação em dois momentos. O momento inicial dela, onde o foco era o desenvolvimento de novos compostos, com o foco de enxergar as cores, né, por eles formados, a parte de geometria, o estado de oxidação do metal e o número de coordenação do metal, né, aquela capacidade desse metal de fazer ligação do átomo central. E o momento posterior a isso, uma nova etapa. Nessa nova etapa, os focos passaram a ser a avaliação de propriedades magnéticas, atividades biológicas, aplicações como medicamentos e catalisadores. Tá? Então, nós dividimos aí em dois grandes momentos, né? O momento início e o momento moderno, né, desse processo de conhecimento, né, desenvolvimento da química de coordenação. Bom, pensando na parte de cores aí, eu trago aí como esse exemplo aí curioso três espécies, né, aí de extremo interesse da humanidade, né? O rubi, a safira e a esmeralda. O curioso entre eles é que é uma composição química extremamente semelhante. Tá? Eles podem ser vistos como compostos de coordenação, onde o número de coordenação desse átomo central vale 6, tá? E a diferença é muito sutil entre eles. No caso do rubi, nós temos uma situação, né, de óxido de alumínio com traços de cromo. Já da safira, o mesmo óxido de alumínio com traços de ferro e titânio, tá? Ferro 2 e titânio. Já a esmeralda é um óxido, né, de silicato, né, de alumínio com traços de berílio e cromo. E aí essa pequena diferença é capaz de mudar drasticamente a questão das propriedades desses compostos, incluindo a cor, né? Então, como é que nós vamos avaliar essa mudança de cor? Então, a presença de cátions de metais de transição rodeados por átomos de oxigênio é o marco aí, o início desse processo, tá? Então, normalmente, quando se tem esses grupos oxigenados ligados a esses metais, podemos ter a presença de cor por conta do tipo de transição envolvendo. Claro que temos outras situações que podem ter outras espécies ligadas gerando essa cor também, tá? Então, outro ponto importante é que é o somatório de algumas propriedades da configuração eletrônica deste metal objeto, né, de interesse naquele grupo ali, naquele complexo.
influenciados pelo ambiente, como número, tipo, disposição geométrica dos oxigênios sobre a distribuição eletrônica do metal de interesse. Bom, outros ambientes, né, onde é possível observar esse tipo de composto, por exemplo, no próprio sangue, né, na hemoglobina. Lá existe um complexo de ferroporfirina, né, aqui, né, detalhado aqui no desenho da estrutura, voltando aqui, né, no desenho da estrutura química. Esse complexo de ferroporfirina, ele tem a habilidade, a capacidade de fazer uma troca entre gás oxigênio e dióxido de carbono. Então, lá no sangue ele faz o que? Transporta o oxigênio entre o pulmão e o restante do corpo, né? No pulmão ele pega o oxigênio, leva para o restante do corpo, onde lá na célula ele consome esse oxigênio, converte em CO2, e esse CO2, esse complexo, né, de ferroporfirina complexa de troca, né, leva o CO2 lá para os pulmões e faz essa troca de novo, né, expira o CO2 e inspira o oxigênio e faz toda essa troca constantemente. Quando uma das formas, né, de morrer asfixiado é fazer uma troca onde essa relação desse gás aí que vai complexar com esse complexo é muito mais forte que a ligação química existente entre ou com o oxigênio ou com o ferro, com oxigênio ou com o CO2. E essa ligação sendo substituída por uma muito mais forte, deixa de ser possível essa permuta CO2-O2, e aí não tem como a pessoa transportar o oxigênio CO2, né, nesse processo e morre, né, que é o caso, por exemplo, do monóxido de carbono, do cianureto, né? Então todos eles conseguem fazer ligações muito mais eficientes, muito mais fortes do que o par, né, O2-CO2. Um outro caso aí é um remédio para o tratamento de câncer, né? Nós temos esse complexo, a cisplatina, né, que ela tem a capacidade, hoje em dia, né, tem estudos mostrando a eficiência dela no tratamento de tumores. Bom, então qual é a nossa meta aí do dia? Então, introduzir os arranjos estruturais em torno de um átomo metálico, iniciar a discutir a ligação metal-ligante e as teorias de ligação, desenvolver um aprofundamento nos mecanismos de reação, que não vai desenvolver tanto assim, porque isso aqui vai ficar para um outro momento, tá? Bom, com relação aos compostos de coordenação, vamos dividir os ambientes, tá? Então, esse centro aqui, esse azul escuro aqui, é um metal, né? É o íon metálico, é um cátion no centro, tá? Que nesse caso aqui nós vamos representar por um cobalto, tá? Aqui em volta nós vamos ter o que? Os ligantes, né? Que vão ligar diretamente. E aí aqui a gente vai fazer o uso, né, daquele um pauzinho aqui para representar essa ligação, tá? Observando que nesse caso aqui a regra do octeto não vai ser vista na forma clássica dela, né? A gente não vai visualizar a regra do octeto em ação. Então, por exemplo, esse nitrogênio aqui está ligando com esses três hidrogênios, né? Então NH3 tecnicamente já estaria bonitinho na regra do octeto, mas ele tem par de elétrons disponíveis para fazer novas ligações, e ele vai fazer com os orbitais aqui do cobalto, tá? Então temos esses ligantes aqui que se ligam diretamente a esse átomo central. Esse conjunto inteiro aqui tem a capacidade de ficar com uma certa carga, tanto positiva quanto negativa, vai depender do caso específico. Nesse exemplo aqui vai ficar positivo, né, porque os ligantes são neutros. E outro detalhe também, espécies neutras aqui com capacidade de fazer ligação, tá? Que é o caso do NH3, o caso do H2O, que vão ser os mais comuns, tá? Então essa carga total aqui vai ser a carga do chamado complexo, e eu vou ter em alguns casos, né, um contra-íon, né, ou outros momentos só um ambiente de esfera externa, né, de alguma coisa interagindo direto com esse complexo metálico. Mas quando ele tiver carga, a gente vai chamar de contra-íon, tá? Então, fazendo aqui algumas definições de compostos de coordenação. Então, o que é o complexo? O complexo é o átomo ou íon cátion metálico central rodeado por uma série de ligantes. Ligantes é um íon, né, um ânion,
ou uma molécula neutra, tá? Uma espécie neutra, que podem ter existência independente e tem pelo menos um átomo doador. Tá? E aí nessa proposta temos que entender o que é o átomo doador. O que é o átomo doador? Átomo ligado diretamente ao íon central, que apresenta pares de elétrons que possam ser compartilhados, né? Que pode promover essa ligação química entre o ligante e o átomo central. Com relação aos ligantes, nós vamos dividir em dois tipos: os ligantes ambidentados e os ligantes quelantes. Ligantes ambidentados é todo aquele ligante que tem a capacidade, né, tem a possibilidade de ter mais de um átomo doador na mesma espécie. Não que ele vá usar, ele não usa esses simultaneamente, mas dependendo da situação ele vai usar um ou outro. Tá? Então, por exemplo, essa espécie aqui, SNC-, ora ele usa o S, ora ele usa o N. Vamos mostrar isso lá na frente. E isso faz toda a diferença na hora da interação, da ligação química. Tá? O NO2 é um outro caso desse. Ora ele usa o nitrogênio, ora ele usa o oxigênio. Tá? Isso reflete, por exemplo, na mudança de cor da espécie, né? Da forma como ele está ligando, e muitas outras propriedades. Ligantes quelantes apresenta mais de um átomo doador e, quando complexados, normalmente formam um anel que inclui o íon central. Então, um ligante quelante ele tem mais de um átomo doador e, simultaneamente, ele consegue fazer mais de uma ligação com um átomo central. Tá? Então, a gente vai ter uma situação que eu tenho um quelante com vários átomos centrais e eu só vou ter esse um ligante para promover essa ligação, porque ele promove toda a esfera de coordenação completa daquele átomo, né? Que isso vai ser muito comum com o chamado EDTA, né? Que é um dos ligantes que a gente vai discutir muito em química analítica quantitativa. Bom, para tentar entender melhor esse processo, né, aqui nós vamos trabalhar com a teoria ácido-base de Lewis, tá, para compreender melhor a formação desses complexos. Então, como é que vai funcionar isso? O nosso átomo central, o nosso metal, né, no formato de cátion, ele vai ter a capacidade de receber o par de elétrons, ele vai ter necessidade, ele vai ter carência de elétrons, então ele vai ser chamado de ácido de Lewis. Tá? Já o ligante, ele vai ser aquela espécie onde tem o par de elétrons disponível para fazer essa ligação, então ele vai ser definido como uma base de Lewis. Então, nesse complexo aqui nós temos um complexo com número de coordenação 6, né? E o cobalto está ali no centro com 6 NH3 em volta. Tá? Cada NH3 desse vai disponibilizar um par de elétrons para esse cobalto e promover essa ligação química formando esse complexo metálico. Bom, aí dividindo aquelas esferas que eu já havia citado inicialmente, nessa esfera de coordenação, nós vamos dividir em dois ambientes, a chamada esfera interna e a esfera externa. Tá? Eu tenho o átomo central, lá no núcleo, tá, o cátion metálico. A esse cátion eu tenho os ligantes, tá, ligado a eles diretamente. Tá? E aí, esses que estão ligados diretamente são a chamada esfera interna. Esse conjunto da obra aí gera uma carga, gera um ambiente de possível interação por conta dos pares de elétrons desses ligantes. E aí ele tem um novo ambiente para interação, né? Um ambiente posterior, mas um ambiente de interação mais fraca, que a gente vai chamar aqui de esfera externa. Tá? Se nesse ambiente de interação, essa interação existente for com uma espécie iônica, justamente por conta da carga, né, interação eletrostática por conta da carga, aí a gente vai chamar essa espécie de contra-íon. Tá? Esse ligante vai ser contra-íon. Então, nesse exemplo aqui nosso aqui, Mn2+, né, ligado a 6 moléculas de água, todas elas ligadas pelo oxigênio, é claro, né? E eu tenho aqui na parte externa um contra-íon, que é o sulfato, SO4 2-. Tá? Então, nesse desenho aqui estrutural, revelando isso, né? Como é que funciona? Eu tenho Mn, as 6 moléculas de água, e uma bendita dessa de água aqui, um bendito oxigênio desse, completando essa coordenação, que é essa região de interação do enxofre aqui, né? Então, por isso que ele fica ligado aqui, por conta dessa ideia da carga aqui. Ok? Então vamos lá dividir esses dois ambientes. Esfera de coordenação, a interna e externa.
a interna. Os ligandes estão diretamente coordenados ao metal. E a externa é o resultado de uma associação eletrostática, não atuando como ligante efetivo. Ela é apenas o contra-íon para o equilíbrio de cargas. E então, qualquer espécie que estiver nesse ambiente da esfera externa, ele pode sair facilmente com um outro tipo de reação, com outro tipo de processo que tem uma força relativamente maior que isso. Então, vai ser comum a gente enxergar nesses compostos de coordenação uma reação simples, né, de precipitação, né, em especial para tentar mensurar qual é a quantidade de matéria que existe proporcional à quantidade total do sal na esfera externa e aí determinar, por exemplo, a estrutura química. Pode ser, tá? Não é improvável esse tipo de situação, esse tipo de problema. Bom, com relação ao número de coordenação, né, que a gente já vem falando esse termo há algum tempo, né? Então, o que é o número de coordenação? Número de átomos doadores diretamente ligados ao átomo central. Por exemplo, PtCl2, NH3, 2. Então, eu tenho a platina como átomo central e eu tenho 4 ligantes, o Cl- e o NH3. Cada um deles tem a capacidade de fazer uma ligação. Então, essa platina ela se liga 4 vezes. Então, o número de coordenação vale 4 aí, né? O cobalto com NH3, 6, 3 mais. Então, nessa espécie que a gente já viu até no slide anterior, aí, o número de coordenação é 6, porque cada NH3 consegue fazer uma ligação. Eu tenho 6 ligados diretamente na esfera interna ao cobalto, então eu tenho o número de coordenação 6. Tá? Então, nessa espécie levemente diferente daquela anterior que a gente discutiu, MnSO4, OH2, né, que aí no caso a gente bota essa ordem diferente, a gente vai explicar lá na frente, mas é a água isso aí, né, a gente bota primeiro o oxigênio porque é o oxigênio que faz essa ligação, essa interação com o Mn, por isso que ele vem escrito primeiro. E 5, né, então o número de coordenação é 6 por quê? Porque eu tenho 5 águas ligando e um sulfato. Bom, então como é que funciona a questão da escrita, né? Eu tenho uma fórmula primitiva aí de escrita, tá, onde a gente costuma usar esse ponto a meia altura. Tá? Esse ponto a meia altura ele é usado para separar essas espécies maiores, normalmente para separar a espécie neutra da parte com carga, tá? E não reflete nada sobre a estrutura. Tá? Então, nesses dois casos, a gente está falando sobre as espécies hidratadas. Tá? No primeiro caso, ele não reflete nada, né? Porque se eu tenho CoCl2.6H2O, eu estou dizendo que eu tenho um cobalto interagindo aí com cloreto, é um composto de coordenação, mas essa água também vai interagir, eu vou ter uma diferenciação entre esfera interna e externa, e por essa fórmula eu não consigo dizer nada. Tá? Então é uma fórmula geralzona de escrita que prejudica a interpretação do como entender essa estrutura. Já no segundo caso, essa coisa fica um pouco amenizada. Por quê? Porque eu digo ali entre colchetes que eu tenho esse composto de coordenação, tá? Onde o cobalto tem um número de coordenação 6. Tá? E daquelas 6 águas que eu tinha dito no momento anterior, eu sei que 4 estão na esfera interna. Por que eu digo que 4 estão na esfera interna? Porque está dentro do colchete. Eu tenho lá primeiro o metal e depois os ligantes. Então, a água está na parte interna, porque está dentro do colchete. Aí o pontinho 2H2O, nesse caso específico, eu estou dizendo que essa água está na esfera externa. Tá? Porque é uma espécie neutra, não tinha como eu fazer um desenho aí, fazendo uma definição de completando esse processo sem pôr esse pontinho. Tá? Então nesse caso eu estou separando por quê? Porque a espécie H2O ela é neutra, não tem como eu inserir dentro da fórmula direta, né? Só se tivesse essa relação das cargas opostas. Bom, e tem situações complicadas, né? Por exemplo, se eu escrevo FSL3, de cara, ferra aí, faz 3 ligações e tal, número de coordenação 3. Não, esse cloreto férrico, ele tem uma relação especial, porque cada cloro desse consegue fazer, cada cloreto desse, né, consegue fazer 2 ligações. E é um caso bem especial, tá? E esse caso desse cloreto fazendo 2 ligações, o que vai acontecer? Vai fazer com que cada ferro
cada par de ferro, né, compartilhe cloretos. E aí, ao todo, ao final, aqui como pelo desenho aqui, né, eu vou ter um número de coordenação 6. Tá? Então, apesar da fórmula CFSL3, nesse caso aí fica oculto esse entendimento só pela fórmula, eu não consigo perceber qual é o número de coordenação. Tá? Mas esses são casos extremamente raros de se ver. Tá? Bom, já que no caso desse cobalto, né, hidratado, se eu escrevo também só o cátion, né, aquoso, eu estou dizendo que ele está complexado pela água, né? E aí nesse caso aí, a água aí como solvente aí, nesse caso específico, o número de coordenação é 6, tá? Que é sem carga, perdão, sem carga, então ele não vai fazer nenhuma diferença. Bom, vamos pensar aí o que pode influenciar o número de coordenação. Primeiro ponto é o volume do átomo central, né, o volume do cátion. Então, nesse exemplo aí que nós estamos dando essas figuras geométricas aqui representadas aqui embaixo, né, ele está esse cinza aqui maior e esse cinza aqui menor. O que acontece? Quanto maior for o volume, mais espaço eu tenho para trazer ligantes de mesmo tamanho. Tá? Então, nessa proporção que foi feita aqui desse desenho, eu tenho no primeiro caso 5 ligantes, né, e no segundo caso 4. Aquele menor ele diminui a região e aí eu diminuo essa possibilidade. Né? Então, está relacionado com o espaço disponível para acomodar os ligantes a uma distância mínima que permita a formação de ligações químicas. A segunda opção, né, é o volume dos ligantes, também relacionado à questão de ocupação do espaço. Cada ligante ocupa um determinado espaço da esfera de coordenação do metal. Terceiro ponto é a interação eletrônica, né? Então, estão relacionados às configurações eletrônicas do metal, como por exemplo a relação entre o número de elétrons de valência e o número de orbitais de valência vazios disponíveis para a formação da ligação química. Outra forma de ver isso, né, relacionada também à tendência que alguns ligantes têm de formar com o metal, ligações químicas que têm caráter de ligação dupla. Tá? Então, para a gente pensar um pouco mais aí sobre o assunto aí, né? Aqui nós temos uma relação de alguns metais, e aí esses metais eu posso ter, inclusive, olhar para ele na variação do número de oxidação, né? Então, por exemplo, no caso do cobre aqui, eu olho para o cobre 1 e para o cobre 2 e observo o número de coordenação para eles, né? Então, no caso do cobre 1, eu tenho as opções de 2 e 4, e para o cobre 2 eu tenho as opções de 4 e 6, tá? Então, essas variações aí, né? Então, dependem, né, do volume, tá? Do tamanho aí desse ligante aí do central, né? O volume do átomo central, as interações eletrônicas, e aí se eu aumento ou abaixo o número de oxidação, eu tenho variações aí, né? Tá? Aí dando aqui alguns exemplos aqui. Número de coordenação 1 existe, esse é um caso aí, cobre 1. Tá? Apesar de não estar naquela regra geral lá, mas existe. Prata aí como número de coordenação 2, número de coordenação 3, número de coordenação 4, que aí gerando essas duas formas geométricas aqui, né, a tetaédrica ou a quadrado planar. Número de coordenação 5, tá, com essas formas geométricas aí, tá? Número de coordenação, mais um caso aí, né, de número de coordenação 5. Número de coordenação 6, né, eu tenho duas formas, mas a mais comum vai ser a octaédrica, tá? Mas também não é impossível aparecer a trigonal prismática, tá? E aí as suas possíveis distorções, que isso aí vai ser bem aprofundado lá nas aulas de química inorgânica, tá? Número de coordenação 7, número de coordenação 8, 9, e aí várias outras possibilidades. Essa tabela eu compilei, né, com alguns ligantes. Ela está disponível lá na minha página, naquela parte extra lá onde tem as tabelas, tá? E aqui eu só estou para apresentar como fazer a leitura dela, tá? Então, no primeiro tópico aqui,
primeira coluna vem o nome do ligante, aí eu escrevo a fórmula, né? E se for um nome extremamente complexo, né, grande, difícil de colocar a todo momento, eu coloco a abreviatura que é comum de enxergar este ligante. Então, por exemplo, no caso do acetilacetonato, imagine só ficar falando acetilacetonato, pô, é complicado. Então se resume lá na estrutura colocando como simplesmente ACAC, tá? 2,2-bipiridina, BIP, tá? E por aí vai com outros casos. A quarta coluna, nós colocamos a quantidade de ligantes, que é aquele quantidade de átomos doadores, né, que esse ligante tem, e entre parênteses qual o átomo por onde que ele faz essas ligações. Então, nesse exemplo aqui do ACAC, ele pelo Bzinho, ele é um bidentado, ou seja, ele consegue fazer duas ligações, tá? Cada ligante consegue fazer duas ligações, ou seja, se eu tiver um número de coordenação 6, a proporção estequiométrica vai ser 1:3, tá? Então, ele sendo rodeado só por ACAC, tendo um número de coordenação 6, eu só consigo ligar 3 ACACs em um mesmo átomo. E ele vai ligar aqui por entre parênteses pelos oxigênios. Então, nessa figura aqui, é por esses vermelhinhos aqui, ok? No caso do BIP aqui que eu havia comentado, ele também é bidentado, ligando pelo nitrogênio, que são os azuisinhos aqui. Ok? Então, continuando aqui a nossa jornada, tá? Temos outros exemplos aqui. E aqui eu falando, né, do caso dos ambidentados, né? SCN- e NCS. A fórmula é a mesma. O que vai estar variando aqui, quem vai ser o ligante, né, o átomo doador nesse ligante, né? Porque o ligante é o mesmo. Então, nesse primeiro caso aqui é o enxofre e no segundo caso é o nitrogênio. Então, os dois casos são monodentados, a ordem é quem que está ligando. E aí muda o nome dependendo de quem está ligando. Quando for o caso do enxofre, eu chamo de tiocianato. Quando for o nitrogênio, isotiocianato. Ok? O caso do NO2-, né, é o nitrito e o nitro. Tá? Com a diferença que o nitrito é pelo oxigênio e o nitro é pelo nitrogênio. Os compostos de coordenação, uns ligantes bem maiores aí, né? Mais alguns aí. Ok. Agora vamos para a parte da nomenclatura, que de fato é o foco desse material. Então, já começando aqui, quando eu tenho a terminação do nome com o ligante tem carga negativa. Se tiver com terminação ina, né, é o caso de hidretos, né, como NH3, PH3 e vai embora. Fosfina, amina, tá? Porque daqui a pouco a gente vai ter a tabela com esse conjunto de nomes aí. Qual é a ordem, qual é a lógica para a formulação? A fórmula tem que estar entre colchete, mesmo os que não tenham carga tem que estar lá dentro, tá? Para delimitar o que? A esfera interna de coordenação desse metal. Então, na escrita, primeiro vai ser o metal, depois nós vamos escrever os ligantes aniônicos, né, os com carga, né, e depois os neutros. Tá? Então, metal, ligantes. Os ligantes em ordem também. Primeiro aniônicos, depois os neutros. Por isso que naquelas fórmulas lá anterior, a água estava sendo escrito posterior. A água e o NH3, né, quando tinha mais de um quando tinha aniônicos e neutros. Bom, quando o ligante for poliatômico, né, ele tem que colocar entre parênteses para o quê? Minimizar confusões. Então, a água a gente colocou entre parênteses, né, NH3 a gente colocou entre parênteses, para não confundir com outras partes. E até quando for colocar o subscrito lá da quantidade, ficar mais nítido que é referente àquele próprio ligante. Ligante com fórmulas complexas. Nós vamos usar a simbologia lá da simplificação, né? Então, por exemplo, no caso aqui, etileno-diamina, a gente vai usar o EN ao invés de escrever etileno-diamina ou essa fórmula grandona dela, tá? Tinha um momento lá atrás que a gente tinha colocado alguns espaços, mas isso foi por conta desse aspecto visual aqui da apresentação, ou que a letra tenha espaçado automaticamente por conta do texto justificado. Mas tenham em mente que não existe espaço entre partes na hora da escrita. Tá? Não existe espaço, é tudo um bloco único. Tá? Então,
informações, né? A nomenclatura é sequencial, sem espaços, também é nomenclatura, tá? Não é só a fórmula. Nomenclatura é sequencial, sem espaços, como se estivesse escrevendo uma única palavra. Em vários momentos pode-se usar símbolos e traços em conjunto para compreender melhor o significado daquilo, para evitar a ambiguidade. Então, para ligantes, quantidades ligantes, a gente vai usar prefixo, conjunto de prefixos, mono para 1, bi ou di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5 e vai embora. Ok? Quando for ligantes quelantes, né, o que são os ligantes quelantes? Aqueles que conseguem fazer, que tem mais de um átomo doador na mesma estrutura. Né? Então, quando for um caso desse, que é o caso do ACAC, né, que a gente tinha falado lá naquela tabela lá, se ele tiver mais de um, então foi o exemplo que eu dei, né, eu tenho um metal que tem número de coordenação 6 e eu vou ter 3 ACACs. Então, para dizer que eu tenho 3 ACACs, eu não vou dizer o tri do anterior, eu vou dizer tris, porque os prefixos para esses ligantes quelantes é de modo diferente. Né? Isso aqui é para indicar que é o quelante que está em quantidade múltipla, né? Então, bis para 2, tris para 3, tetraquis para 4 e vai embora. Tá? E aí, neste caso, para evitar ambiguidade, é recomendável que o nome do ligante fique entre parênteses. Tá? O nome do ligante pode ou não ser colocado entre parênteses, tá? Para evitar possíveis ambiguidades. É sempre o foco isso, evitar ambiguidade. Para complexo que tem carga negativa, o nome do metal vai pegar o sufixo ato. Então, para nomenclatura, quais são as ordens? Primeiro ponto, ligantes em ordem alfabética, sem se considerar o prefixo de quantidade, né, porque é o nome do ligante que é considerado. O metal terminando com parêntese, que contém o número de oxidação, é uma das formas, né, em algarismo romano, ou a carga direta do complexo total, né, em algarismo comum, seguido de um sinal positivo ou negativo para indicar qual é essa carga. Então, exemplo aqui, ó, MnOH2,6SO4. Então, eu divido, né, pela lógica das cargas, né, o sulfato como a parte negativa e o restante como o cátion na parte positiva. Né, e aí é só o complexo que de fato é a parte positiva. Então, lá pela lógica de nomenclatura de inorgânico, sulfato de alguma coisa. Essa alguma coisa aí são 6 estruturas de água. Então, hexa-aqua, né, a aqua, nessa primeira forma de escrita, está entre parênteses para evitar a ambiguidade. Se for para deixar tudo junto, o A não precisa ficar dobrado. Então, hexa-aqua de 6 águas. Manganês, como a estrutura aí total é positiva, então não precisa daquele sufixo. Manganês, aí o 2, né? Nos dois primeiros casos a diferença é só o aqua entre parênteses, e o terceiro caso é colocar o 2 mais, né, para indicar na forma de algarismo comum, né, com a carga direta. Esse nosso segundo caso, pela ordem, né, da inorgânica, o potássio está positivo, então o ânion é o complexo metálico. Então, se o ânion, né, se é negativo, eu vou ter que, na hora de colocar o nome do metal, colocar com o sufixo ato. Tá? Então, lá no final eu vou ter o nome do complexo metálico de potássio, tá? Pela lógica de nomenclatura simples convencional de inorgânicos. Então, diciano, né, porque são 2 cianos, cuprato, né, porque aí pega o nome da origem em latim e bota o sufixo, né, cuprato, tá? Que é o cobre, né? E aí eu boto o 1, tá? Para a relação da carga do cobre, tá? Da carga do cobre. Vamos lá. Então, nesse caso agora aí, eu tenho 2 complexos, né? Um positivo e um negativo. Lembrando que o negativo tem que ter aquele final ato. Tá? Então, ficando aí com as proporções, né? A etilenodiamina aparece aqui. Ela são 3, então como ela é quelante, então tem que ser tris o prefixo. O ciano aparece, ele é monodentado, então 5 é de penta, não? E aí, nesse caso aqui do nitrogênio, vai ser
ele está da parte negativa, então tem que ter o final ato, né? E esse cromo aqui normal, porque ele é da parte positiva. Então, exemplo aqui, vai ficar penta, né, de 5, né? Pentaciano, são 5 cianos, niquelato. Niquelato por conta do átomo que tem que ser, que representa a parte negativa. 2 por conta da carga do níquel, tá? D, tris etileno-diamina, cromo 3. Ok? Esse aqui tem a parte da isomeria expressa diretamente. Então vai ser o nitrito de cis, aí aqui a ordem tetra, amina, cloro, nitro, cobalto 2, tá? Aí observando que aqui é a parte positiva, então não vai ter o final ato do cobalto, né? E a ordem alfabética, né? Então a amina primeiro, o cloro depois e o nitro por último, né? Na ordem alfabética. A parte de isomeria tem aqui uma sequência de slides, mas eu não vou entrar porque não compete a essa parte aqui necessária para o tópico de química analítica, tá? Então esse vídeo nós vamos parar por aqui.